Olá, companheiros e companheiras. Hoje queremos continuar a nossa conversa sobre esta nova ordem geopolítica que desponta no horizonte. Isso é importantíssimo porque não mexe apenas com a Rússia, os Estados Unidos através da Ucrânia, mas sobretudo com todos os estados nacionais. E aí eu anotei aqui alguns pontos e a nossa reflexão deve iniciar-se pelo seguinte: as alianças políticas entre estados nacionais, entre nações, elas não são apenas de amizade, de fraternidade, de companheirismo, etc. Isso é aquilo que está na superficialidade. As alianças entre nações, entre estados nacionais, elas são baseadas prioritariamente através de interesses. E aí, quando esses interesses são mútuos, aí sim estabelece uma aliança política, uma aliança econômica. Em circunstâncias especiais, também alianças sociais, culturais e etc. Mas o ponto importante é que essas alianças que se estabelecem através de interesses mútuos, elas são assimétricas. Estas relações são assimétricas. Por quê? Porque algumas nações têm um poder maior do que outras. Tem um poder econômico, que é o poder, claro, que sobressai, e tem um poder bélico, o poder militar. Daí vem a capacidade de persuasão que algumas nações têm, superiores às outras. Então, é nesta base em que se dão estas alianças entre nações e estas relações são assimétricas. No momento em que nós estamos vivendo, nós presenciamos uma série de sanções encabeçadas pelos Estados Unidos sobre a Rússia. Uma série de sanções. E o que nos surpreende é a qualidade, a quantidade e a profundidade dessas sanções. Algo jamais visto na história recente do mundo. Para nós termos uma noção, não sofreram sanções apenas a economia da Rússia, o Estado russo enquanto nação, mas até cidadãs russos sofreram sanções em diversas partes do mundo, ao ponto de conseguirmos captar e ter notícia de episódios de violência contra cidadãs da Rússia. Então não se atinge apenas uma nação, mas atinge-se também indivíduos, pessoas. Neste sentido, devemos colocar claramente aquilo que temos pontuado aqui em vários momentos, em vários espaços, especialmente no xadrez político, que o grande inimigo a ser batido pelos Estados Unidos é a China. A China é o principal inimigo. Por quê? Porque a China é a segunda maior economia do mundo e avança firmemente a passos largos para, ainda nesta década, tornar-se a maior economia do mundo. Ao ponto, claro, isso é inevitável, de ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Então a China é o grande alvo. E nesta semana nós presenciamos recados muito claros dirigidos à China. Vejamos a título de exemplo. O conselheiro de segurança nacional do presidente norte-americano Biden, a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a secretária de imprensa norte-americana, os três, em espaços diferentes, em ocasiões diferentes, foram uníssonos em um discurso, em um ponto que para eles é importantíssimo, que é o seguinte: a China não deve se envolver no conflito. Seja não aderindo às sanções ocidentais, seja apoiando militarmente a Rússia. Então, o recado norte-americano, estadunidense, foi dado. A China não deve se envolver, não deve se esquivar, se eximir de adotar as sanções e não deve, em hipótese nenhuma, apoiar militarmente a Rússia. Então, este recado é um recado claro dado à China. A China, claro, que é o inimigo a ser batido ou derrotado pelos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui em geopolítica, em relações internacionais, em relações que são
de poder econômico, a economia do poder. Então, a China ouviu os recados todos dos Estados Unidos, mas a China, camaradas, companheiros e companheiras, a China, ela não é apenas o desequilíbrio da balança. A China possui a capacidade de criar um novo sistema. A China tem, neste momento, a oportunidade histórica de alterar os padrões das balanças comerciais. Por quê? Porque ela marcha para se tornar a primeira economia do mundo. E ela é a grande parceira comercial de diversos estados-nações. Então, como é que a China recebe isso? É claro que nós já temos dito aqui, a China observa atentamente os movimentos do Ocidente. Como é que o Ocidente estabelece as sanções contra a Rússia, que não são apenas no âmbito comercial, econômico, não. São sanções gravíssimas e muito fortes. Veja só, os Estados Unidos, através do seu Congresso, aprovou por unanimidade, que o Putin é o criminoso de guerra. Veja só, em certo sentido, o poder e a audácia que os Estados Unidos se colocam, né, e querem impor ao mundo. Basta nós relacionarmos ali as centenas de milhares de pessoas que foram mortas e atingidas direta e indiretamente através de conflitos patrocinados direta e indiretamente pelos Estados Unidos e pela OTAN. Mas o Congresso norte-americano cola no Putin, ou tenta colar nele, o rótulo de um criminoso de guerra. Eu não quero aqui fazer esse juízo de valor se é, se não é. Eu estou pensando aqui o seguinte, as medidas, a tática, a estratégia dos Estados Unidos. E a China está olhando para este conflito, está percebendo como o Ocidente age, como o Ocidente impõe suas sanções, quais são os poderes de convencimento que os Estados Unidos têm para carregar, se possível, toda a União Europeia para o buraco. E essa é a situação gravíssima que nós ainda não temos como mensurar se os cidadãos europeus, eles têm noção ou não do conflito e de como essas sanções à Rússia podem implicar uma perda do poder econômico dentro dessas próprias nações, como é o caso, sobretudo, da Alemanha. Mas como é que a China respondeu às ordens, às provocações, às diretas e indiretas dos Estados Unidos? A China disse o seguinte: a China não faz parte da crise e não quer que as sanções a afetem. Então a China assume ali a sua intenção de neutralidade, diz claramente que não apoia o conflito, que prefere o diálogo, a diplomacia, etc. Mas ela não diz se interferirá ou não. Eu suspeito que há uma linha vermelha, invisível, demarcada ali entre os interesses da Rússia e da China, e que a China não permitirá que o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, ultrapassem essa linha. Para termos uma noção melhor do que nós estamos falando, da dimensão que isso toma. A Turquia disse também nessa semana, precisamente no domingo, que não aderirá às sanções. A Turquia. O Brasil tem dito, através do Itamaraty, que tenta equilibrar-se, né, no meio desse conflito. E a Rússia é um grande parceiro comercial do Brasil, e mais ainda a China. A China é quem garante o nosso superávit da balança comercial. Mas a União Europeia tem muito a perder, porque depende do gás e do petróleo russo. E se essas commodities atingirem um valor muito mais alto do que aquele que tem sido aplicado no mercado hoje, elas perdem a condição de competitividade no mercado internacional e não tem como atender a demanda do mercado interno. Então nós veríamos cidadãos europeus, eu citei a Alemanha, e é talvez o principal,
que sofreriam muito com as consequências dessa guerra se essas sanções fossem levadas ao último caso. Mas a Rússia tem sido, em certo sentido, benevolente, porque mantém ali a regularidade e a distribuição de gás para a Alemanha. Mas, além de Turquia, Brasil e União Europeia, há um ator novo que se coloca no cenário público internacional. A Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, pretende negociar a venda de petróleo para a China com o yuan, a moeda chinesa. Hoje a China já compra 25% do petróleo produzido pela Arábia Saudita. 25%. Pretende negociar esta compra, esses valores, através do yuan. Então, negociando através da moeda chinesa, o yuan, nós sairíamos de um momento na história, na Arábia Saudita, a partir da década de 1970, em que nós não teríamos mais o petrodólar, mas teríamos o petro-yuan. Então, essa negociação agora, através da moeda chinesa, mexe com todo o cenário internacional. Mexe com todo o mercado porque valoriza imediatamente a moeda chinesa. E a China tem condições para fazer isso. Porque se nós tivemos sanções impostas à Rússia, a China teve condições de cumprir ali certo papel de apoio à Rússia, em vista, por exemplo, das empresas de cartão de crédito chinesas que foram disponibilizadas para o mercado russo. Nós devemos olhar claramente para este conflito e os seus desdobramentos, porque assistimos ao surgimento de uma nova ordem mundial. É possível que agora se estabeleça com muita força o bloco econômico euroasiático, com o petro-yuan. Então, se você tem nos acompanhado aqui, tem assistido, tem pensado junto conosco, escreva as suas impressões aí no chat que nós responderemos. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação. Esse diálogo é importantíssimo para nós. Curta este vídeo, compartilhe, se assim for do seu interesse, e inscreva-se no canal, tá bom? O Xadrez Político conta contigo.